Olá meus queridos, sejam bem-vindos. Esse é o canal Curiosidade da História. Hoje a gente vai tratar de 3 assuntos diferentes. São 3 assuntos que muitas pessoas já ouviram falar, mas nunca conseguiram ligar o assunto ao tema que hoje é dado a eles, né? Por exemplo, a gente vai falar de Messalina, sobre como era nascer em Roma, e Andrea Doria. Andrea Doria, para quem conhece a Legião Urbana, é o nome de uma música deles, do álbum 2 da Legião Urbana. Vamos lá primeiro. Primeiro a gente vai falar de Messalina. Messalina ela foi uma imperatriz, ela viveu entre os anos 20 e 48 na Roma Antiga. Ela era casada com Cláudio. Cláudio foi o sucessor de Calígula. Quem assistiu o filme Calígula, ou teve a oportunidade de estudar ele, deve se lembrar do tio que ele tinha, né, o que sucedeu ele ao trono. Esse era Cláudio, o marido de Messalina. Ela conheceu ele quando ela tinha 15 anos, ele era 35 anos mais velho. Logo, ela viveu na corte do Calígula. A corte do Calígula, para quem ou assistiu o filme ou estudou a vida do Calígula, era uma orgia tremenda na Roma. A corte dele inclusive ficou famosa pela orgia que eles faziam, né? Orgia, o Calígula tinha até relações com a irmã dele. Então, a Messalina ela cresceu nesse meio. Hoje, o termo Messalina, hoje nem tanto, mas para os mais antigos, para os nossos avós, o termo Messalina era usado para tratar uma prostituta, uma mulher da vida, ou aquela que a gente costuma chamar de vagabunda na rua, eles chamavam de Messalina. Porque o nome dela era muito ligado à prostituição, à vadiagem e fazia justiça. O que fez com que ela tivesse essa ligação à prostituição foi uma competição que ela fez com uma prostituta romana chamada Sila. Ela fez uma competição de 24 horas de sexo com essa prostituta. A prostituta não aguentou. A prostituta, depois de ter relações com 25 homens diferentes, ela saiu da competição. A Messalina só parou após terminar as 24 horas de sexo. Daí a gente tem essa ligação do nome dela à prostituição. Embora ela fosse casada com Cláudio, ela tinha diversos amantes em Roma. Ela era conhecida em Roma pelos amantes que ela tinha. E o Cláudio, a grosso modo, ele até sabia, mas aquele cara que não queria saber. Ele sabia, mas não queria saber. Quando Cláudio se tornou imperador, Roma tinha aquele poder de expansão do império. Já tinha aquela ideologia de expandir o império. Numa dessas viagens que ele fez, a Messalina ela se casou com Caio. E ela era casada com Cláudio e ela casou com Caio para tentar dar um golpe de Estado. Mas, obviamente, o Cláudio foi avisado, voltou para Roma e tratou de tentar matar a Messalina. Ela se escondeu na casa da mãe dela, mas ele mandou a guarda dele até ela. Foi o golpe mais mal dado da história. Se bobear até hoje, eu acredito que tenha sido o mais mal dado. Ele mandou os guardas até ela e ela foi morta. Ela tentou se suicidar antes dos guardas chegar, mas não deu tempo. Ela não conseguiu se suicidar, os guardas mataram ela. Ela morreu com 22 anos. Morreu jovem, mas teve muita história para contar. Essa foi a Messalina. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo. Vamos falar do nascimento em Roma. O nascimento em Roma, acredito que tenha sido o nascimento mais traumático para os bebês até hoje na história. O bebê, quando ele nascia em Roma, na Roma pagã isso, quando ele nascia em Roma, ele era colocado no chão. O pai ele tinha a opção de pegar o bebê ou não. Se ele pegasse o bebê no colo, ele assumiu o filho, ia criar o filho, tudo bem, ia ser uma família feliz. Mas existiam diversos motivos que podiam fazer com que ele não pegasse essa criança. Entre os motivos, ele poderia desconfiar que a mulher dele traiu ele, o filho não era dele. Ele podia achar que ele não tinha condições financeiras para criar essa criança, que era o que acontecia na maioria das vezes com a família pobre. A família pobre ela podia ter 1, 2 filhos, no terceiro mais ou menos, e o cara já não pegava mais o filho do chão. E se ele não pegasse o filho, ou até mesmo a criança tivesse alguma deficiência, e se ele não pegasse o filho, ia ter 2 opções. Ou alguma família que tivesse condições de criar e quisesse a criança, ia lá e pegava o filho, ou até mesmo essa criança podia ser morta. Dependendo da ira do pai, se ele achasse que a mulher traiu ele, dependendo da ira dele, ele mesmo matava a criança. Mas se a criança tivesse alguma deficiência ou qualquer outra coisa, eles deixavam lá no chão, provavelmente a criança ia ser morta, porque os romanos não pegariam uma criança deficiente para criar. Agora, se fosse somente um filho de um pobre, talvez uma família romana que tivesse mais poder financeiro fosse lá, pegasse a criança e criasse ela. Mas vamos supor que o pai pegou o filho, nós somos uma família feliz, ou que a criança foi adotada por uma família mais rica, e a criança ia viver. Aí essa criança ela seria enfaixada o corpo inteiro, só deixava a cabeça para fora, para que era para o corpo endurecer. A faixa deixava o corpo durinho e a criança ela tinha que ter esse corpo durinho e o corpo ia endurecer com a faixa, eles acreditavam. E todo dia dava um banho com água fria na criança, que era para a faixa, e
ficar aquela faixa molhada, ficar mais rígida, e assim o endurecimento do corpo seria mais rápido. Após 3 meses de vida, eles desenfaixavam o braço direito da criança, que era para a criança não correr o risco de ser canhota, porque ela ia começar a mexer primeiro o braço direito. Depois eles iam tirando as faixas da criança aos poucos. E após 3 anos de vida, a criança ela era desmamada. Olha, eles até têm mais mamar para a criança do que hoje normalmente é 2 anos que a mulher dá. Naquela época eles costumavam dar 3 anos. Mas ainda assim, quando a criança desmamava, ela não era considerada uma criança, ela era considerada um bebê ainda. Ela só passava a ter direitos de criança e ser tratada como tal quando ela aprendesse a falar, andar, fazer as atividades que uma criança normalmente faz, né? Uma criança de 5, 6 anos hoje faz. A partir desse momento ela era tratada como uma criança. E quando a criança ela passava a ser considerada uma criança, ela ganhava um amuleto, que era o que eles chamavam de coração. E esse amuleto era o que tornava aquela criança um cidadão romano. A partir daí ela teria uma vida cívica normal. Bom, agora a terceira parte do vídeo a gente vai falar sobre Andrea Doria. Andrea Doria é aquela música famosa da Legião Urbana, né? Mas na verdade, Andrea Doria é o nome de um homem. Ele foi um almirante que nasceu numa cidade chamada Oneglia, hoje é conhecida como um bairro imperial na Itália. Ele era almirante, ele servia a Gênova. Ele lutava, né, pelo Império Genovês contra os turcos, contra piratas. Ele era o almirante mais conhecido da época em que ele viveu. Ele nasceu em 1466 e morreu em 1560. O cara viveu mais de 90 anos. Mas ele não era um cara muito fiel ao posto dele, que ele lutou por Gênova. Mais tarde ele lutou com o rei Francisco da França. Depois ele abandonou o rei Francisco da França porque ele achava que ele ganhava muito pouco e porque o rei não cumpria com as obrigações dele com o povo. E foi lutar com o rei Carlos da Espanha, isso em 1528. Então quer dizer, o cara ele era um cara anti-pirataria, o cara ele era um almirante famosíssimo de vários exércitos, era um cara barbudão. E deu o nome para a música da Legião Urbana, que chama Nada mais vai me ferir, é que já me acostumei com a estrada errada que eu segui, com a minha própria lei. Então, dá um joinha, se inscreve na página, dá uma força pra gente, porque a gente vai estar postando sempre novos vídeos, pelo menos uns 2 por semana eu vou tentar postar. Quem tem alguma curiosidade que gostaria de ver aqui no canal, manda pra gente por e-mail ou deixa nos comentários. Que se eu já conhecer o assunto, eu já faço o vídeo direto, senão eu vou pesquisar para tentar saber e a gente vai colocando aos poucos. Se tiver alguma pergunta também que eu possa responder sobre algum dos temas que eu já expus aqui, a gente faz o possível para tentar atendê-los, ok? Então até o próximo vídeo e obrigado.